Salve, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como vai? Tudo bem? Eu desejo que todos vocês estejam, tanto quanto eu também, e todos nós da BCC Television, que sempre pensamos em levar para vocês um bom programa com um elevado teor de cultura, como também acontecerá logo mais. Antes, eu quero agradecer essa turma maravilhosa da BCC, que é a Luciana, o Patrão, o Verão, o Márcio, a Betânia, em suma, toda aquela trempa que colabora para que nós permeemos pelos vossos maquinetas, pelos vossos celulares e todos os restos que a gente consegue assistir, a gente e vocês também. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, Lisboa, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono e nos dá uma audiência, além de muito grande, muito respeitável, que nos é muito interessante, muito importante. E também agradecer ao meu amigo Luiz Imbriani, que me fez o favor de indicar esta escritora maravilhosa, fantástica, a dona Beth Nakano, que, além de contadora de histórias, advogada, trouxe ao mundo uma história muito interessante, fabulosa, que ela vai nos fazer o favor de contar, que é As Cores da Biju. Dona Beth, muito obrigado por ter aquecido o nosso convite. Sei o quanto você também é bastante ocupada, uma geminiana ocupada, olha só que loucura. E muito obrigado mesmo por ter comparecido ao nosso programa. Eu agradeço muito o carinho que vocês têm e como receberam a história da Biju, a toda a sua equipe. Realmente eu estou muito agradecida a vocês todos. Muito obrigada. Obrigado a você. Escuta, e fala uma coisa. Como é que você arruma tempo? Você é contadora de história profissional, né? É uma avó contadora de histórias. Isso é muito bom, muito interessante. Como é que você conseguiu se livrar deste meio todo de papéis e burocracia e tal, e bolar uma história tão interessante, tão bonitinha, tão sensível quanto essa da Biju? Como advogada, sempre foi um trabalho muito sério, com prazos, com uma correria danada, atendendo clientes, mas nunca eu deixei a minha criança interior. Eu sempre fui uma adulta, profissional, trabalhando, mas sempre convivendo com crianças nas minhas horas vagas, no meu lazer. E com isso, eu cultivava a minha criança interior. E sou uma contadora de história, eu adoro inventar histórias. E comecei, lógico, com crianças desde pequena. Desde que eu era criança, eu já contava história. Porque sou de uma família de muitos irmãos, uma família grande, de muitos primos. E com isso, e aprendi com minha mãe, que era uma excelente contadora de história. Então, eu venho cultivando isso a vida inteira. E depois eu arrumei um tempo para fazer um trabalho voluntário como contadora de história nos hospitais, e através de uma ONG, e contei alguns anos histórias para as crianças doentes. Aprendi muito, porque com a criança você aprende muito. E eu gosto muito de aprender. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é aprender, é estudar. Então, surgiu assim, aí eu fui unindo as coisas. Lógico que a minha história sempre vai ter um pouquinho de justiça, um pouquinho do direito, de leis. Sempre vou trazer comigo essa parte do direito, da advocacia. Mas, como contadora de história, como escritora de livros infantis, eu trago uma coisa muito lúdica, muito tranquila, em que a criança vai... Eu quero passar muitas coisas de valores e crenças para as crianças, mas de uma forma lúdica, suave, que é a forma que eu acho que a criança mais apreende mesmo com a vida. Então, é desse jeito que eu estou vivendo. E você nunca quis ser professora? Já fui professora. Eu já fui professora de alfabetização, de crianças. Eu já fui professora de adultos.
já participei de dar muitos cursos, mas sempre na linha do direito, ou então na linha da educação em termos de alfabetização, naquela fase da primária ainda, do passado. Mas eu adoro dar aula, eu adoro, porque eu gosto de conversar, eu gosto de dar risada. E o professor sempre tem essa oportunidade, né? De conversar, de ver gente. Então, isso é muito prazeroso na vida. Só os bons professores. Escuta, me fala uma coisa, vamos falar da Biju? Vamos Senão a falar gente vai disso. levando esse papo aqui, acabou Vai longe. conseguindo ver a pobre da cachorrinha. A pobre não, Então, a sortuda da cachorrinha. a sortuda. Então, as cores da Biju surgiu de um papo com uma irmãzinha que eu tenho de coração muito querida. Ela contando as travessuras de infância, e ela contou que ela pegava cachorro da rua e dava banho nele. E aí, o cachorro saía perfumado. E aí me veio a ideia de escrever sobre a Biju. Então eu peguei um fato real da minha maninha querida e transformei no mundo da fantasia das crianças que eu gostaria que lessem essa história. Eu acho que assim, eu queria muito, eu tenho doado muito dos meus livros, independente da venda da livraria, porque eu acho que ele é muito ingênuo, mas ao mesmo tempo ele traz uma sabedoria para a criança que é conviver com a diferença, é conviver com aprender e ganhar liberdade e aproveitar essa liberdade, né? E eu sou muito incentivadora da leitura na educação. É muito importante isso. E a Biju tem essa história. Ela é uma cachorrinha que vivia num luxo completo, mas não brincava com as crianças, não se sujava. Ela era toda branquinha, perfumada, e não tinha liberdade para poder brincar, para poder pular. Um dia, a madame, que era a dona da cachorrinha, Madame Genie, fica doente e a Geni tem que ficar com umas crianças que moravam naquela rua. E as crianças dão toda a liberdade, porque criança é um ser que já nasce livre, né? Então, a criançada deixou o Biju brincar, pular, e Biju ficou toda feliz naquela brincadeira. Só que a liberdade também tem suas consequências, né? Biju se sujou toda, ficou toda. Aí não era mais uma cachorrinha branquinha, cheia de pedigree. Então as crianças resolveram dar um banho nela, né? E colocam uma tinta para ela ficar mais perfumada ainda, uma tinta azul. E quando as crianças percebem, a Biju não é mais aquela cachorrinha branca. E a Madame Genie, que tinha dona da Biju, ela tinha muita dificuldade de conviver com o que era diferente, de conviver com a liberdade, e tudo tinha uma hierarquia para ela. E aí ela não aceita mais a Biju. E a Biju fica com as crianças daquela rua. E aí cada dia hoje a Biju põe uma cor que ela quer. Ela pode escolher as cores, ela pode dançar, ela pode brincar. Então, o conviver com a diferença é o que acontece. E com liberdade. Eu tenho uma leitorazinha, uma leitora que morava aqui em São Paulo, agora está morando lá no Rio Grande do Sul. A mãe me mandou uma foto dela, que ela tingiu o cachorrinho dela de azul. Isso é criança, isso é uma leitura que liberta, que faz a criança poder também fazer igual, entendeu? Que a cachorrinha dela também pode ser diferente, não precisa ter uma cor única, né? Tão rigorosa. E assim a minha escrita infantil sempre tem esse objetivo de incentivar a leitura, porque eu acredito que a criança que tem leitura desde a infância, ela já está fazendo o seu projetinho de vida de forma até inconsciente. E ela vai ter um leque de opções, um leque de oportunidades, um verdadeiro arco-íris, né, na vida dela, nesse projeto de vida que ela tá construindo. Isso, para mim, é muito importante. Isso daí me dá muito prazer. Eu sou um ferrenho defensor da leitura infantil,
Pena que os livros, infelizmente, os livros infantis são muito caros no Brasil, em função do tipo de papel que tem que ser colocado, das ilustrações, isso aí encarece muito, infelizmente. Aí fica aquela história, é caro, então vende pouco porque é caro, e aí fica aquela roda industrial miserável, ou seja, não tem uma dimensão industrial para baratear o custo, até porque se É baratear verdade. não vale. Bom, em suma, é todo um complexo industrial, comercial, que infelizmente nós nos deparamos com ele. Mas o que eu gostei mesmo do livro, além da encantadora cachorrinha, ela ficou muito feliz e tal, é porque eu conheço mães que tratam os seus filhos como essa madame tratava a Biju, ou seja, não deixa a criança sequer andar descalço, não vai para o chão, não pode brincar com os outros meninos, porque pode pegar uma doença e se esquece que é brincando com os outros que você ganha imunidade, e vai por É aí. verdade. É incrível isso, que ainda hoje acontece, com tudo que a gente ouve, Acontece, tudo que a gente acontece. sabe, ainda você vê pessoas tratando as crianças como se fosse um bibelô, algo Bibelô. que pudesse quebrar ao menor toque, e isso me causa uma tristeza muito, muito grande. Por isso que eu falei, a sortuda da Biju, porque se todas as crianças tivessem uns amiguinhos, como a Biju teve os menininhos da rua, nossa, liberdade total e absoluta, e criaríamos cidadãos mais importantes, mais fortes, mais influentes e menos imbecis. Exatamente. E, Eu não, sei que é e eu sei que é totalmente pesado, independentes, eu sei né? que é um termo pesado, né, esse imbecis, mas Não, porque mas as crianças ultimamente não conseguem pensar. Pô. é verdade, porque o indivíduo deixa de adquirir a habilidade da independência, né? Sim, Ele sim, fica sim. tão sufocado que ele acaba deixando de ser independente. Tudo o outro tem que resolver para ele, né? Eu vi que no teu livro tem no final tem no teu livro que tem uma criança que faz uma ilustração também. Então, eu tinha proposto isso de início, mas depois eu acabei retirando. Eu queria Ah, que a é? criança criasse a sua própria biju, mas eu acabei tirando. Acabei porque você sabe, quando vai para a editora, aí tem que também se encaixar nas regras da editora, tal. E essa é uma edição independente, porque eu quis conhecer o Caminho das Pedras, né, nessa edição da Biju. E, e é difícil, que nem ilustração, eu pesquisei vários ilustradores, e era uma ilustração tão pesada, aquilo é para criança, tem que ser uma coisa leve, gostosa, né? Com o olhar a criança já consegue imaginar o que está acontecendo. Aí eu Primeiro ela consegue entender, depois ela. aí eu consegui achar um ilustrador, ele é brasileiro, ele está morando em Portugal, que é o Leandro Passos, ele também é escritor infantil. E ele fez a ilustração. Quando eu vi a ilustração dele, eu falei, ele fotografou a minha mente. É Porque isso. quando você escreve, a história está acontecendo, né? Está lá, está direitinho. E eu falei, gente, ele sabe o que eu quero. E foi maravilhoso. Foi realmente E, um encontro muito bom, da ilustração com a escrita. e Beth, tem algum outro no forno ou não? Olha, eu tenho. Eu tenho porque eu convivo muito com criança. Não dá para escrever. Se eu fosse escrever o tempo todo o que eu convivo com as crianças, eu não ia fazer mais nada. Porque eles falam cada coisa, eles fazem cada arte, e as crianças que eu convivo são muito criativas, né? Que ótimo. Então é assim, eu vejo uma criança. E aí eu já falo, não, tem que escrever um livro sobre isso, entendeu? Não dá para deixar. As outras crianças precisam saber também, entendeu? Então eu tenho um livro já na revisão e tenho 2 livros de adultos que também, porque também eu fico chocando, entendeu? É assim, eu escrevo, e aí, a Biju eu escrevi muito antes da pandemia. Mas eu fiquei com ela, sabe? Eu fiquei ali, deixei e tal. Depois é que eu me programei para publicar.
Então, eu tenho isso com a minha escrita. Eu fico um pouquinho com ela, eu curto um pouquinho. Claro. Né? Até porque você vai aperfeiçoando o que você escreve. Exatamente. Eu, pelo menos, quando eu acabo de escrever, eu tenho que parar, porque senão eu fico... Que senão a gente vai ficar mudando tudo, né? Se eu leio 3 vezes, corrijo 4. Então, não, é verdade. Menina... Então é isso. Desculpe, tá. Imagina. O nosso tempo, infelizmente, se encerrou. Infelizmente para nós todos. Mas, olha, fica a porta aberta para o próximo, os próximos. E que certamente. Todas as forças benfazejas do universo te mantenham assim, bela, profícua, voltada para o bem. Obrigada, querida. Obrigada. Muito disso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês da equipe. Realmente, vocês são generosos. Eu só encontro gente boa. É porque você merece. É porque você merece. Só encontro gente maravilhosa. A vida tem sido muito boa. É a lei do bumerangue. Você joga, ele volta. Obrigada. Tá ok? Tá bom, Ralf. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a tua boa vontade de nos atender. Felicidades. Foi um prazer. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau. Nós conversamos com essa figura simpaticíssima que consegue unir o útil ao agradável e escreve coisas maravilhosas. Escreveu a história da cachorrinha Biju, que eu espero tenha tido um sucesso que merece, um sucesso comercial muito grande e, principalmente, um sucesso social, que esse é o intuito verdadeiro e o primeiro da escritora Beth Nakano, com quem nós acabamos de conversar. E a todos vocês, meus amigos, que todas as forças estejam benéficas com vocês e até a próxima semana. E muito obrigado pela paciência e audiência. Tchau, tchau. Felicidades.